Graça e paz, meus irmãos. Feliz por estar aqui novamente. Quero agradecer à igreja, aos jovens também, que cuidaram do culto no sábado passado. Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura. Essa leitura, eu ouvi o Espírito Santo dizendo a mim quando eu estava no aeroporto. Eu não sei nem explicar como foi isso, mas eu ouvi o Espírito Santo dizendo Atos 9, versículo 6. Eu não entendi o motivo de nada e depois eu percebi que isso fez parte da minha vida, faz parte da vida de cada irmão que é convertido. Diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito tudo que te convém fazer. Essa palavra se refere ao apóstolo Paulo. Nesse momento ele ainda é Saulo de Tarso. As aparições desse personagem em Atos dos Apóstolos começam dando informação de que Saulo era um perseguidor da igreja. Era alguém muito influente entre os religiosos, alguém que tinha autoridade para perseguir a igreja, e ele de fato fazia assim. Em Atos, no capítulo 7, quando da morte de Estevão, o primeiro mártir, nos diz o texto que as testemunhas depositavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Era esse homem de quem estamos falando. O contexto religioso a que ele foi ensinado foi de grande privilégio. As informações bíblicas nos dizem que ele foi formado aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele era um homem muito preparado. Ele mesmo diz a seu respeito, em Filipenses, que ele era diferente de alguns judeus. Ele era judeu puro. Ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia, sou judeu de judeu e, segundo a lei, irrepreensível. Sou da tribo de Benjamim. Ou seja, eu tenho pedigree, eu tenho condições de ser melhor do que todos aqueles que se arrogam ser alguma coisa no mundo judaico. Era isso que ele estava dizendo. É lógico, esse texto ele diz que abandonou todas essas coisas pelo amor de Jesus Cristo. Quando nós chegamos em Atos no capítulo 9, Saulo está perseguindo a igreja. Ele recebe carta de autoridade para perseguir os cristãos que estão em Damasco. Ele recebe autoridade para entrar nas sinagogas e prender os crentes. E nos diz que nessa viagem ele é surpreendido por um resplendor de luz muito forte e que ele cai. Quando ele cai, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E aí nós chegamos nesse versículo que eu li. Ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor diz para ele entrar na cidade, que lá será revelado a ele tudo o que ele precisa fazer. Essa é a primeira parte dessa mensagem. A segunda parte nos diz que Saulo é levado para a casa de um homem, fica hospedado ali em Damasco, e o Senhor revela para Ananias ir até aquela casa e orar por Saulo, para que ele recobre a sua vista, porque ele ficou cego com aquele encontro,
e seja cheio do Espírito Santo. E assim aquele homem faz. Ele entra na casa, ele coloca as mãos sobre Saulo e diz: Saulo, o Senhor que te encontrou no caminho de Damasco, ele me enviou para orar por você. Nos diz o texto que cai dos seus olhos como que escamas e ele recupera a sua vista, se alimenta, passa alguns dias com os discípulos e já começa a pregar o evangelho. Nós continuamos a leitura, ele passa a pregar o evangelho em Damasco. Ele prega por alguns dias e aí nos diz o texto que os judeus queriam matá-lo. Quando ele fica sabendo disso, os irmãos ficam sabendo disso, tiram ele escondido da cidade e ele foge dali. A leitura não dá o espaço de tempo preciso, mas ele foi para outros lugares, foi para Jerusalém. Dentro desse mesmo contexto, ele foi para a Arábia, voltou da Arábia e começa de novo a pregar o evangelho lá em Jerusalém. E agora nós estamos no versículos 27 e 28, que diz assim, o 28, e andava com eles os apóstolos, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Mais uma vez, agora os gregos tentando matar o apóstolo Paulo. Quando os irmãos ficam sabendo disso, versículo seguinte, eles enviam o Saulo para Cesareia e depois para Tarso. Aqui é a segunda parte da mensagem, que tem um tempo que nós não conseguimos mensurar. Alguns estudiosos dizem que juntando desde a sua conversão até esse momento que nós lemos, são 3 anos. Depois desse momento, até a sua segunda aparição, juntando tudo, dá em torno de 10 a 13 anos. 10 a 13 anos. Quando ele está lá em Tarso, o Barnabé vai buscá-lo. Agora eu estou no capítulo 11, versículo 25, e diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Antioquia era a igreja base, com muitas pessoas capacitadas, talentosas, uma igreja que estava crescendo muito, e Barnabé foi em Tarso buscar Saulo e o mandou para esta igreja. Nós encerramos aqui mais um episódio dessa história. Agora no capítulo 13, nós encontramos o convite que o Espírito Santo faz a Saulo. Ele estava nessa igreja servindo ao Senhor, quando nós lemos, diz assim, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. Peço que os irmãos atentem para a qualidade desses homens. Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Essa última parte da mensagem começa com a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Primeira no capítulo 13, a segunda no capítulo 15 e a terceira no capítulo 18. Paulo faz 3 viagens missionárias. Gostaria que os irmãos atentassem comigo para essas partes que eu separei da mensagem como momentos que são momentos também
da nossa vida. O primeiro momento é o momento da nossa vida sem Deus. Provavelmente, boa parte de nós já viveu assim, sem Deus. E eu incluo nessa vida sem Deus, mesmo pessoas pertencendo a uma igreja. Porque estar na igreja nem sempre significa que nós temos conversão ou estamos fazendo a vontade de Deus. Somos meros religiosos. Enquanto não tivermos um encontro profundo com o Senhor, nós somos meros religiosos. Paulo era um religioso. Um religioso, segundo suas próprias palavras, impecável. Segundo a lei, perfeito. Mas a vida sem Deus, meus irmãos, ela é marcada pelo sofrimento e por atitudes que nos afastam cada vez mais de Deus. E quando olhamos o testemunho do apóstolo Paulo e olhamos o nosso próprio testemunho, nós percebemos que o Senhor nos chama constantemente para virmos andar com Ele. Eu tenho conversado por esses dias com algumas pessoas e tenho percebido como nós precisamos atentar para esse detalhe. Deus está chamando todos para a salvação. Nós não precisamos ter dúvida. Todos estão ouvindo o chamado de Jesus de alguma forma. E nós também precisamos atentar, porque aqueles que nós achamos que não têm condições de ser crente, pode ser um escolhido de Deus. Nós nos frustramos algumas vezes por achar que Jesus quer salvar ou que é digno da nossa pregação quem está sofrendo. Mas há muitas pessoas distantes de Deus, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Eu já testemunhei aqui uma vez, e me vem à mente esse testemunho de um homem que trabalhou comigo quando eu ainda não era consagrado ao Senhor, à obra do Senhor. Eu trabalhei numa corretora e o principal vendedor daquela corretora, ele teve uma queda de humor, teve uma queda de ânimo e estava entrando em depressão. E um dia o dono da corretora fez uma reunião e disse que aquele vendedor estava passando por uma grande dificuldade. Naquela reunião, o dono da empresa disse assim: eu fiquei sabendo que o Eloy é crente. Nós fazemos aqui, a cada início de semana, um grito de guerra, motivação. Hoje eu quero fazer diferente. Eu gostaria que o Eloy fizesse uma oração. Meus irmãos, é sempre um susto quando nós somos convidados, diante de pessoas que não conhecemos, fazer uma oração. É tão mais difícil do que pregar o Evangelho, porque oração é uma coisa íntima nossa. E mesmo assim eu orei, pedi a bênção de Deus para todos ali, em especial para aquele homem, porque ele precisava de uma bênção em sua vida. Passaram-se alguns dias, talvez semanas, e aquele homem me chamou na sala dele e falou assim: Eloy, eu quero que você me explique uma coisa. Você sabe que eu não gosto de crente. Você sabe que pastor para mim é tudo sem vergonha. E eu estou com um problema sério. Eu não suportava ver pastor na minha frente. Esses que ficam na televisão, isso é indigno para mim. E eu falei: qual o seu problema? Ele falou: eu não consigo mais dormir se eu não ligar a televisão para receber uma oração de pastor. Eu só consigo dormir se eu ouvir um pastor falando do Evangelho. Você consegue me explicar isso? E eu disse para ele: é Deus te chamando.
Então, meus irmãos, quando olhamos o apóstolo Paulo, Saulo, contrário à vontade de Deus, perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, e Jesus o chama, é algo maravilhoso que se repete na minha e na tua vida. Cada um de nós teve um chamado, cada um de nós teve uma experiência com o amor de Cristo e ele se revela a cada dia a nós falando da sua vontade. O segundo momento é o momento do quebrantamento. Paulo, que era uma pessoa de muito autoritarismo, uma pessoa orgulhosa, agora é conduzido pelas mãos. Agora ele está cego, agora ele depende de pessoas. E é exatamente nesse momento que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para promover a sua transformação. Porque nós percebemos a seguir, quando Ananias ora por ele e ele recobra a sua visão, a primeira coisa que ele faz é pregar o Evangelho. Mas convenhamos, meus irmãos, quem acaba de ser convertido está pronto para pregar o Evangelho? Já é transformado? Ainda não. Então ele é conduzido para esses lugares, para Cesareia, para Tarso, ele é conduzido para a Arábia, e juntando todo esse tempo, ele tem entre 10, 12 anos, talvez, de preparação para ser o grande apóstolo Paulo. Se nós olharmos a história de todos que começam uma grande missão, há um processo muito parecido. Veja, por exemplo, Moisés. Moisés foi conduzido para o deserto para ser o grande libertador de Israel. Jesus, ao começar o seu ministério, foi conduzido para o deserto para ser tentado e provar no mundo espiritual que ele tem condições de vencer toda a força do mal. E agora, Paulo, que está começando um grande ministério, ele é também conduzido para lugares para ele se aperfeiçoar no reino de Deus. E veja como isso é importante. Se fosse um jogador de futebol, ele seria pastor no mês seguinte, não é? E aqui nós vemos a importância da preparação para o reino de Deus. São anos de preparação em que ele está passando pelo processo da conversão e está passando também pelo processo que o Senhor revela a ele tudo aquilo que ele seria como apóstolo. O Senhor revela a ele nesse momento. Há coisas que o apóstolo Paulo diz em suas cartas que foram reveladas nesse momento. Por exemplo, quando Paulo fala da Santa Ceia, ele diz: o que eu recebi do Senhor. Ele não recebeu de ninguém, ele recebeu do Senhor. Pode ter sido nesse momento. Quando ele tem os seus conflitos, em Romanos, no capítulo 7, pode ter sido nesse momento os seus conflitos. Ele diz que ele não está entendendo o que está se passando dentro dele. Ele diz que deseja fazer uma coisa, fazer o bem, mas o mal que habita nele não o permite. Ele tem um conflito. E bem provável, toda a cura que ele teve dos seus pecados, dos seus traumas, dos seus conflitos, foi nesse período que ele teve a transformação e as revelações do Senhor. Depois que ele escreve todas essas coisas. E eu me lembrei aqui, meus irmãos, de algo interessante. Os irmãos me conhecem, sabem que não gosto de testemunhar a meu respeito, mas eu acredito que isso aqui é um privilégio de todos nós. Eu falo de mim porque estou pregando, mas poderia falar dos irmãos. Quando eu me converti, o Senhor fez uma coisa parecida, proporções menores, lógico. Eu tive por muito tempo sonhos, momentos de inspirações que eu nunca entendi o porquê. Exemplo, eu sonhei muitas vezes, não foram poucas vezes.
eu resolvendo conflitos de igreja, dando respostas, como que eu deveria agir, como que eu deveria tratar pessoas. E essas coisas aconteceram anos depois, anos. Tanto, já testemunhei aqui para a igreja, eu resolvi um conflito, uma ocasião que a pessoa perguntou para mim, você já sabia a resposta? Você parece que já veio com a resposta pronta? E eu disse, eu já sabia. Porque no início da minha conversão, o Senhor me revelou muitas coisas que estão sendo aplicadas agora. Então veja, meus irmãos, o que está acontecendo aqui. Paulo, ele tem um período que ele está sendo preparado, está sendo cuidado pelo Senhor para futuramente ser o que Deus queria que ele fosse em suas mãos. Tem um testemunho que já foi contado aqui também, por um outro pregador, de um pastor que Deus o chamou para ir para a África. Pediu a conta no seu trabalho e foi para a África, deixou sua família e foi fazer missão porque o Senhor tinha chamado. Passou um tempo, quando ele voltou, os seus filhos tinham desandado, tinham deixado a fé. E ele disse para o Senhor, Senhor, eu fui porque o Senhor mandou. E olha o que aconteceu na minha casa. E Deus respondeu para ele, eu te mandei, mas não falei o momento de ir. Você não estava preparado. Você foi antes de eu dar a ordem. Então veja que todo esse processo em que nós notamos o apóstolo Paulo sendo preparado, foi um processo que durou tempo. Nós estamos falando aqui de, no mínimo, 10 anos. Paulo não caiu e foi convertido e se tornou o apóstolo Paulo. De jeito nenhum, ele passou por um processo que durou 10 anos. O terceiro momento dessa mensagem é o momento em que Deus chama ele para o trabalho. Paulo viaja ao mundo. Paulo sai pregando o evangelho, abrindo igrejas. Ele faz 3 viagens missionárias muito intensas. Ganhou almas até chegar à Europa, naquele período. Em outras palavras, nós estamos falando de alguém que perseguia a igreja e que agora está produzindo no reino de Deus. Alguém que era uma maldição para a igreja, agora é uma bênção para a igreja. O evangelho cresce pela pregação do apóstolo Paulo. E já foi dito por estudiosos que depois de Jesus Cristo, o homem mais influente que o mundo já teve foi o apóstolo Paulo. Alguém poderia dizer, foi Martinho Lutero. Martinho Lutero só foi o que foi por causa da pregação do apóstolo Paulo. O homem mais influente da história da humanidade. Levou o evangelho a muitas regiões. E aí eu encerro aqui e volto novamente para esses 3 momentos. E nesses 3 momentos que eu encerro a mensagem, eu faço uma pergunta para mim e para você. Em qual desses momentos nós estamos? Em qual desses momentos você está? Se você está no primeiro momento, que é distante do Senhor, mesmo estando dentro da igreja, mas distante da revelação de Deus, distante da comunhão de Deus, a palavra de afirmação bíblica e da experiência de todo convertido é: o Senhor está te chamando. Quando o Senhor te chama, você precisa responder. A resposta do apóstolo Paulo, ela é significativa porque ele pergunta o que o Senhor quer que ele faça. E veja como isso é inspirador, porque normalmente muitas pessoas perguntam o que Deus pode fazer por ela. Quais bênçãos ela vai ganhar em servir ao Senhor, quais bênçãos ela vai ter em ser crente. Paulo faz diferente. Ele pergunta o que Deus quer que ele faça.
Paulo mesmo escreveu depois dizendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, saber a vontade de Deus para a nossa vida é algo que precisa constantemente ser renovado. Não apenas no momento do chamado, mas em toda a nossa vida. Em todo o nosso empreendimento. Hoje, quando eu saí pela manhã, eu disse ao Senhor essas palavras: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, o que o Senhor quer que eu faça, deve ser assim. Embora nem sempre a vontade do Senhor é clara para nossas vidas, nós precisamos buscar entender aquilo que o Senhor está dizendo a nós. Veja, por exemplo, as dificuldades do apóstolo Pedro. Jesus, em 2 momentos, fala com o apóstolo Pedro e ele não entende. No evento do lava-pés, no capítulo 13 de João, ele não entende o feito de Jesus e Jesus diz para ele: o que eu faço você não sabe agora, mas você saberá depois. Há muitas coisas assim na nossa vida também, que nós não entendemos no momento que o Senhor nos fala, mas depois essas coisas vão ganhando clareza e vão se encaixando à nossa vida, ao nosso ministério. O outro momento em Atos 10, quando ele tem a visão, Pedro tem a visão daquele lençol e ele, como judeu, resistiu àqueles alimentos e lá no versículo 28 nos diz o texto que ele entendeu que Jesus não estava falando de animais, estava falando de pessoas, para ele não fazer comum aquilo que Deus havia purificado, ou seja, Deus havia perdoado pessoas. Então, o que Deus fala a nós, o que Deus nos revela, mesmo que não entendamos, precisamos ficar na presença de Deus, porque no momento, na hora certa, aquilo fará sentido e aquilo será a resposta que nós precisaremos diante dos nossos desafios de vida. Então, nós precisamos, se você, meu irmão, minha irmã, não respondeu ainda ao Senhor, é melhor você perguntar para Deus o que Ele quer de você do que você sofrer sem saber a vontade do seu Senhor. E para saber as coisas de Deus é muito simples. Basta perguntar, né? Pergunte ao Senhor a sua vontade para a sua vida, para o seu ministério, para tudo que você faz, porque o Senhor tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. O segundo momento é o momento da preparação. E no momento da preparação, é um momento especial porque é um momento que nós chamamos de o processo de santificação. Que não é apenas o momento que antecipa ser usado por Deus, é um processo para a vida. Que você busca o aperfeiçoamento, busca a sua transformação e busca conhecer a vontade de Deus. E esse momento ele é especial porque acontecem algumas coisas. Primeira delas, as escamas caem dos nossos olhos. Aquilo que nós não conseguimos ver no mundo espiritual, com a bênção de Deus e com o toque do Espírito Santo, nós passamos a ver, passamos a entender coisas que antes não entendíamos. É um momento também em que nós somos cheios do Espírito Santo. Veja que ele fala isso quando Ananias ora. Esse é o momento que nós somos cheios do Espírito Santo. É o momento que nós somos batizados, que é a conclusão de todo o processo, e é o momento que antecipa tudo aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. E aí eu chego na terceira parte, que é a partir de Atos no capítulo 13. 13, 15 e 18. Primeira, segunda e terceira viagem missionária. Eu não estou falando para pastores, não estou falando de missões, mas eu estou falando de produzir no reino de Deus. A bênção de produzir no reino de Deus é o maior privilégio que nós, os crentes, temos. Eu já disse, o privilégio de ser crente não é receber as bênçãos de Deus, o maior. É uma bênção, mas não é a maior. A maior
é abençoar pessoas no reino de Deus. E quando nós percebemos Paulo fazendo essas viagens, aquilo que ele havia pedido ao Senhor, que queres que eu faça, o Senhor revela a ele e agora ele faz a vontade do seu Senhor, que é abençoar pessoas. Em outras palavras, a nossa vida só pode ser entendida como uma vida plena. Nós só estamos fazendo a vontade do Senhor plenamente quando nós estamos servindo e abençoando pessoas. Quando nós estamos indo em nome do Senhor para abençoar pessoas. Então essa reflexão, meus irmãos, que eu faço com muito carinho e repito aos irmãos, eu não entendi, não sei ainda o porquê, mas passei a pensar quando o Espírito Santo falou para mim, Atos 9:6. 9:6. Não sei se alguém já teve uma experiência parecida assim. O Espírito Santo citar um versículo. Estou dizendo isso porque eu confesso aos irmãos, eu não sei plenamente ainda porque o Espírito Santo me falou isso. Mas eu quero que você pense nessas coisas, pense que o Espírito Santo está falando para te impulsionar a uma vida com Deus, né? E você experimente esse processo. Primeira coisa, deixar para trás a vida que desagrada a Deus, porque servir a Deus começa com renúncia. Veja o que Paulo fala, já citei para os irmãos. Se alguém se julga ser importante por ser judeu, eu muito mais, ele disse, porque fui circuncidado ao 8º dia, sou hebreu de hebreu, sou da tribo de Benjamim, sou fariseu e, segundo a lei, irrepreensível. Todas essas coisas eu reputei por perda por causa de Jesus Cristo. É o abandono de tudo aquilo que você acha ser a base da tua vida. A base da tua vida é Jesus. Comece com renúncia. Segundo, dê lugar ao Espírito Santo para trabalhar na tua vida. Não resista ao Espírito Santo. Se Hebreus foi escrito por Paulo, tem muito sentido. A palavra que ele diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Não endureça o coração, deixe Jesus trabalhar, te moldar, te inspirar a ser homens e mulheres nas mãos de Deus. E por fim, não retenha tudo aquilo que você recebeu do Senhor. Tudo que o Senhor nos dá é para compartilhar. Aquilo que o Senhor fala para mim não é para mim, é para a igreja. O pão que eu peço não é para mim, é o pão nosso, é para compartilhar. Então, todas as bênçãos, elas só são, de fato, bênçãos de Deus se forem compartilhadas para abençoar pessoas. Sejamos abençoadores. Fiquemos de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar por essa palavra. Vamos pedir ao Senhor que esse dia seja um dia especial. Que essa palavra, conquanto não plenamente explanada, seja plenamente ministrada pelo Espírito Santo aos nossos corações. A palavra mais bonita que eu achei nesse contexto foi quando o Ananias se recusou a ir orar pelo apóstolo e o Senhor falou para ele, ele é para mim um vaso escolhido. Quando ele testemunha isso lá em Gálatas, no 1º capítulo, ele lembra dessa palavra, que ele é um vaso escolhido por Deus para levar a palavra aos gentios. E eu queria dizer para você que você é um vaso escolhido de Deus.
que você não está aqui por acaso, que você não é um acaso, você é um vaso escolhido por Deus. Vamos orar, meus irmãos? Gostaria de convidar algumas pessoas para orarem comigo aqui à frente, no altar do Senhor. Você que é um vaso escolhido de Deus e que está nesse processo e quer ser uma bênção nas mãos de Deus, e precisa também de ajuda, precisa da força que vem dos céus, eu convido você a vir aqui à frente e orar comigo, em nome de Jesus.